Para calcular a moda dos dados agrupados. Veja, a gente pode determinar a classe modal. O que é a moda? Se vocês lembram o que é a moda, é aquela que ocorre com a maior frequência. Então, a nossa maior frequência é, obviamente, essa segunda classe aqui, ó, de 1000 a 1600, que tem frequência 12. Pronto, esta é a classe modal. Qual vai ser a moda? A moda, aproveitando o que a gente acabou de ver, vai ser o ponto médio da classe modal. Então, o ponto médio de 1000 e 1600 é 1300. Pessoal, esta é a forma correta de se calcular a moda para dados agrupados? Eu, sinceramente, acredito que provavelmente não. Só que vocês não vão encontrar uma fórmula mais complexa ou talvez mais correta nos livros de ensino médio e provavelmente nem em muitos dos livros de ensino superior. Vocês vão encontrar em alguns casos bem específicos. Então, vocês podem se lembrar disso aí, que se eu cobrar de vocês vai ser isso aí. Se na maior parte dos concursos simples acontecer de cobrarem, possivelmente isso aí vai dar uma ajuda para vocês. Agora, tem uma forma bem mais complexa de calcular a moda e não vai ser esse valor bonitinho assim, tá? Só para lembrar, eu estou trabalhando com os livros do ensino médio, com o material que eu tenho, não encontrei nenhuma demonstração, nenhuma explicação de por que a moda tem aquela fórmula absurda. Que fórmula absurda? Bom, vocês já vão estar intertidos com esta fórmula aí que é para calcular a mediana, tá? A mediana de dados agrupados. Então, imagino que não vão precisar da fórmula para calcular a moda de dados agrupados. Só que essa da mediana eu consigo explicar. E a da moda simplesmente é uma fórmula que eu ainda não vi a justificativa do porquê ela é daquele jeito. Sinceramente, nem tentei entender. Mas vamos lá. Tá aqui a apostila. Aqui a gente trabalhou com medidas de centralidade e dispersão para dados agrupados. A gente fez aí a média, tá? Calcula o ponto médio, ó, o ponto médio do intervalo, que a gente viu no último vídeo. Faz aí o desvio quadrático. Multiplica pela frequência, soma tudo, divide pelo total de valores, né? Pela frequência acumulada. E aí você tem a variância. Para calcular o desvio padrão, você simplesmente tira a raiz quadrada. Tá aí o que eu acabei de falar sobre a moda em dados agrupados para vocês, né? Só não tem um comentário a respeito de uma fórmula. E agora vamos para a mediana, que vocês estão vendo esta fórmula aí. Tá aqui a explicação da fórmula e eu imagino que vocês devem estar achando ela horrível. Eu serei sincero e eu não me lembro dessa fórmula, não tenho a menor necessidade de lembrar dessa fórmula. Por quê? Porque eu não determino a mediana por ela. Eu deduzo a mediana com base no que a mediana é. Aí na apostila, ela está com base na frequência relativa, tá? Porque a frequência relativa deixa bem claro, é 50%. Então, dividir 50%, só que assim, ó, os valores ficaram aproximados, né? Quando a gente calcula as referências relativas nesse total aí que é de 23, esses valores serão aproximados e não ficou muito preciso. Com base neste raciocínio aí descrito na apostila, eu consigo determinar esta fórmula. Então, como eu disse a vocês, diferente da moda, que eu nem tentei, porque eu não achei nos livros de ensino médio, na maioria dos lugares, nenhum nas explicações, né? Parece que o pessoal fica ali, tem gente que calcula a moda desse modo simples, tem gente que calcula de um modo mais complicado, enfim. Eu não entrei em detalhes, mas essa aqui da mediana eu consigo entender fazendo um histograma, tá? E é isso que eu vou fazer para vocês. Então, vou calcular a mediana. E aí, se vocês conseguirem entender o raciocínio, que vai demorar um pouquinho, vai ser um pouquinho complexo, um pouquinho confuso, se vocês conseguirem o raciocínio, em vez de vocês terem que decorar essa fórmula, que provavelmente ninguém vai decorar, ou vai lembrar depois de algum tempo, a não ser que decore para fazer um concurso específico, aí sim vale a pena. Mas caso contrário, provavelmente ninguém vai lembrar. Então, vocês talvez compreendam a ideia de mediana e aí consigam
deduzir esta fórmula para fazer mais rápido se for necessário. Mas provavelmente vai ser uma questãozinha ou outra, então só com a ideia que eu vou apresentar aqui vocês vão conseguir fazer. Vamos lá. Ó, vou apagar isso aqui. Como é que eu vou calcular a mediana? Eu vou fazer um histograma. Vou fazer um histograma simples aqui, tá, pessoal? Ó, de 400 a 1.000, de 1.000 a 1.600 e de 1.600 a 2.200. Tá aqui, ó. Não vou fazer caprichado não, tá? Também não tem condição. Vocês sabem o que é um histograma, já sabem fazer um histograma, então ó, tá. Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer, em vez de fazer com a frequência relativa, eu vou fazer com a frequência comum ali, ó. Então, de 400 a 1.000, nós temos 4 funcionários. De 1.000 a 1.000, esse 1.000 aqui tá horrível. De 1.000 até 1.600, nós temos 12 funcionários. Que horrível. E, por último, aqui nós temos 7 funcionários. Pronto. Vamos lá. Deixa eu me livrar dessa porcaria aqui que fica aparecendo. O que é a mediana, pessoal? A mediana, ela divide os dados em exatamente duas partes. Então, se a mediana está aqui assim, ó, a mediana vai estar em algum lugar, sei lá, por aqui. Ah, tá, vou colocar aqui. Digamos que ela esteja aqui, tá? Para a direita da mediana, você tem metade dos dados. Para a esquerda da mediana, você tem metade dos dados. Pronto, isso é a mediana. A outra seta ficou meio gorda ali, grande demais, mas enfim, vocês entendem. De um lado tem metade, do outro lado tem metade. Quantos dados eu tenho aqui? Poxa, eu tenho 23. Então, a minha mediana estaria aqui, digamos, olha, eu não tenho os dados precisamente, não é aquela coisa, eu não consigo determinar, organizar os dados aqui em ordem, sequência e pegar o 12º termo, né? Eu não consigo pegar o 12º termo e dizer, ó, tem 11 para cá e tem 11 para lá. Então, eu vou dizer que em vez de ser o 12º, aqui é o 11,5. Olha, aqui de 400 até 1.000, eu já tenho 4. Para chegar no 11,5, por que 11,5? Porque a metade aqui, ó, tenho 23 ao todo. A minha mediana vai estar aqui dividido por 2, vai estar no 11,5. Se eu tenho 4 para chegar em 11,5, está faltando 7,5. Certo? Mais 4,5. Que desgosto para fazer esse 4 sempre. Mais 4,5. Eu tenho os 12 aqui dessa classe, ok? Minha mediana está dividindo ela aqui, ó, nessas duas partes. Tá certo? Bom, por que eu estou fazendo tudo isso? Pessoal, esse triângulo aqui, esse retângulo aqui, ó, é como se ele tivesse área 12. Como se a área dele fosse 12. Só que como é que se calcula a área de um triângulo? É a base dele aqui vocês concordam, vocês devem ser capazes de ver que a base dele é 600, certo? Então, a base dele vezes a altura me dá uma área 12. Posso representar isso aqui como se fosse uma área, tá? Que é, digamos assim, a nossa maior classe ali. Bem, veja só. Eu não quero isso tudo. Por quê? Porque minha mediana só vai chegar até essa parte aqui, ó. Tá? Ou seja, 7,5. Desse triângulo de 12, eu só preciso de 7,5 dele. Portanto, a altura é a mesma, tá? A altura é a mesma. Quando eu pego... E qual vai ser a base dele? Vai ser a mediana, que está aqui, em algum ponto aqui, menos 1.000, certo? Qual que é a minha base? Minha base é a mediana menos o limite inferior da frequência, que é 1.000, certo? Multiplicado pela altura, olha, eu não tenho a mediana ainda, eu estou usando a mediana para determinar a base, que eu ainda não sei qual é. Tem que dar 7,5, que é a área que eu quero. Pronto. Quando você compara essas duas coisas, o que eu tenho de comum aí? Eu tenho altura, eu vou isolar aqui, ó. Eu vou isolar, eu vou fazer embaixo.
eu vou isolar a altura. Então, ó, nesta primeira aqui, isolando a altura, eu tenho que a altura é igual a 12 sobre 600. Nesta de baixo, isolando a altura, eu tenho que a altura é igual a 7,5 mediana menos 1000. Eu preferia chamar a mediana de MD, mas enfim, eu adotei a referência que está aí. Peraí, H tem que ser igual a H, então essas duas coisas, elas são iguais. Tá? Por isso que eu digo, se vocês entenderem o raciocínio da mediana, vocês conseguem deduzir a fórmula. Vocês devem estar odiando isso, talvez não tenham entendido por que eu falei aqui. Tá? Eu vou voltar nesta explicação aqui. Mas enfim, a gente isolou a altura, determinou que elas são iguais, não é o único raciocínio que tem para chegar nesse valor. E o que é esse 12 aqui? Esse 12 aqui é a frequência da classe que você está levando em consideração. Tá? Este 7,5 aqui onde foi que eu tirei esse maldito 7,5? Tá, foi o que está faltando. Foi os 23, que é o total, né? A frequência acumulada, dividido por 2, porque eu estou procurando a mediana, então a frequência acumulada que é 23, dividido por 2, menos a frequência da classe anterior. Se você entendeu esse raciocínio aqui, você consegue deduzir aquela fórmula. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Produto dos meios pelos extremos. Então, 12 ME menos 12.000 é igual a 600 vezes 7,5. 6 vezes 7,5, olha, 2 dá 15, 3 dá 45, mas é 600, então 4.500. 12, a mediana aqui, ó, essa mediana vai ser igual a 12.000 mais 4.500 vai dar 16.500. 16.500 dividido por 12 dá 1.375. Pronto. Este é um raciocínio que eu achei muito interessante, é de certa forma através de uma demonstração, tá? Como eu falei, você não precisa chegar só nesse argumento aqui. Vamos fazer de outro jeito? Tem 12 minutos, a gente vai encerrar por aqui esse assunto. Então, olha só, montei aí o meu histograma. Ok? Então, lembrando, a mediana divide os dados em 50% para um lado e 50% para o outro. Gente, eu tenho 23 elementos. Os dados não estão organizados bonitinhos para eu conseguir determinar qual que é o 12º. Então, minha mediana aqui, ó, vai estar no ponto 11,5, que é a metade de 23. Tem 11,5 para cá, tem 11,5 para cá, ó. Daqui para cá, do 400 ao 1.000, eu tenho 4. Para chegar no 11,5, tá faltando 7,5, tá? Então, ó, aqui eu tenho 4. Aqui tudo, essa tem área 12. Tem área 12. Só que eu não quero esses 12, eu só quero metade. Então, para chegar aqui nos 11,5, que seria a metade, tá faltando 7,5, certo? Mais 4,5, que é a outra parte aqui, eu tenho, somando com os 7 que estão aqui, eu tenho 50% para um lado, 50% para o outro. Eu espero que todo mundo tenha entendido isso. Aí o que você pode fazer agora para conseguir entender como é que você vai calcular a mediana? Gente, você pode interpretar isso aqui como uma área, ó, uma área 12. Qual que é a área desse negócio? Eu sei que ele tem uma base de 600. A base dele é 600, porque vai de 1.000 até 1.600. A base é 600, ok? Só que eu estou interessado na mediana. Qual é a base da mediana? A base total, ó, é 600. 600. A base da mediana aqui, ó, que é o que me interessa, é de ME, que é o ponto da mediana que eu ainda não sei, menos 1.000. Essa vai ser a base da mediana, ok? E qual que é a área total aqui, ó? A área total é 12. A base é proporcional à área.
porque a altura vai ser a mesma para os dois. Ok? Então, a base, 600 aqui, a base total, está para a área total, assim como esta basezinha menor aqui vai estar para esta área que me interessa. Esta área aqui, ó, que é de quanto? De 7,5, que é o valor que está faltando aqui, ó, 4 mais 7,5 completa a metade que eu estou precisando, que é de 11,5. O que é esse 11,5? É a frequência absoluta. É a frequência acumulada, certo? É a frequência acumulada. Dividindo ela por 2, eu tenho 11,5. Por que está 7,5 aqui? Porque eu tirei, porque eu só quero os 7,5 que estão aqui, ó, não estou considerando esse 4. Então, 23 dividido por 2, 11,5, tirando 4, 7,5. Como eu falei, se vocês entenderem esse raciocínio, vocês conseguem deduzir aquela fórmula em qualquer situação. É só resolver isso aí, ó. Se você isolar e explicar como você obteve cada um desses valores, você chega na fórmula, tá? Finish. Finish. Deixa eu ver se tem algum exercício. Ah, tem exercício? Meu Deus. Eu não tô a fim de fazer, não. Pronto, essa aqui do desvio padrão. Tá, eu faço isso, eu não faço isso. Vamos lá. Vamos tentar fazer pelo menos a primeira. Determine as 3 medidas de centralidade correspondentes ao número de cartas diariamente entregues. Esqueci que tinha exercício. Se não tinha feito o exercício, esse vídeo mais curto. Ficou horrível. Mas vamos lá. Bom, frequência absoluta, tá aqui, tá? Vou determinar o ponto médio. Por quê? Porque eu quero determinar a média. Bom, entre 20 e 30, o ponto médio é 25. Entre 30 e 40, o ponto médio é 35. É 45. Aqui 55. E aqui 65. Vamos usar um Excel, gente? Vamos usar um Excel. Vamos lá. Ó, frequência 5, 9, 20, 18, 8. Quais são os pontos médios que eu deduzi? 25, 35, 45, 55, 65. Como é que eu faço para calcular a média? Eu vou ter que ponderar, né? Ó, a média vai ser 25, que ocorre 5 vezes, mais todos esses aqui com a mesma ideia, os 65, que ocorre 8 vezes. Eu vou somar tudo isso e dividir por quanto? Pelo somatório aqui, ó, 25 e eu não sei. Não vou calcular, estou com pressa. Dividiria por 60. Ah, tá. Durante 60 dias, tá ali, 60. Então, temos 60. Lindo, maravilhoso. 60, ok? Como é que eu vou simplificar isso? Vou fazer essa multiplicação aqui, 25 vezes a frequência. Tuft. Faço a mesma coisa aqui para os demais. Pronto. Faço o somatório aqui, ó, igual, soma. Dois mil oitocentos e cinquenta dividido por 60 vai ser igual 2.850 dividido por 60 igual 47,5. 47,5. Esta é a média. Vamos determinar a moda? A moda, qual é a classe modal? Obviamente, é esta aqui. Por quê? Porque tem a maior frequência, é a que acontece mais vezes. A classe modal é esta aqui, portanto, a moda é 45. Ó, média foi 47,5, moda foi 45. Pronto. Vamos fazer o histograma? Deixa eu só verificar aqui os valores, se está batendo certinho com o gabarito. 47. O quê? Como assim? Opa.
Classe modal. Tá, eu determinei a classe modal, não determinei a moda. Mas enfim, tá. Essa porcaria aí. Vamos, a média tá certinha. Vamos lá, vamos calcular aqui o... Vamos fazer o meu histograma. Tá? Vou apagar tudo isso aqui. Vamos fazer o histograma. Ó. De 20 a 30, 40, 50, 60, 70. Pronto. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Vamos lá? 5, 9, 20, 18 e 8. Temos um total de 60. Aqui eu tenho... Bom, eu vou ter que encontrar 30, né? Então vai estar aqui a mediana em algum lugar. 30. 30, eu tenho 60 dados. 60. Tenho de 20, tá. Eu tenho 60 ao todo. Então vai chegar nos 30. Frequência tem que chegar no 30. Eu tenho 14, tá faltando 16 para chegar nos 20. Então aqui eu vou ter mais ou menos aqui a minha mediana, tá? Minha mediana vai estar aqui. Por quê? Porque, ó, 14 para chegar nos 30, que são a metade, tá faltando 16. 4. Qual que é a área desse retângulo todo? A base dele, ó, a base dele é 10. 50, a base, ó, 50, 40, 10. A base é 10. A área dele é 20. Certo? Só que eu não quero, eu só quero o correspondente a 16. Qual que é esta mediana? Qual que é a base aqui, ó? É da mediana menos 40. Mediana menos 40 para uma área de 16. Fazendo as continhas aí. Então, eu tenho... Gente, eu vou simplificar as coisas aqui, ó. Ó, vou simplificar, tá? Eu vou passar esse 16 multiplicando para cá. Então, 16 vai passar multiplicando para cá. O que é o 16? E do lado de cá ficou ME menos 40. Vai ficar M... Vai passar o menos 40, vai passar para cá somando. Então, ó, vai ficar ME é igual 16 vezes 10 sobre 20, que é 1 sobre 2, mais 40. Não vou nem precisar de calculadora. ME é igual 16 dividido por 2, 8, mais 40, 48. Lindo, rápido, fácil, assim. Que beleza! Aproximadamente 48, né? Se eu tivesse feito por aquele negócio de porcentagem. Aqui eu devo ter calculado pelas frequências relativas. Abaixo temos a distribuição do valor dos aluguéis pagos por 200 pessoas em residências situadas na zona urbana de uma cidade. Caracterize a variabilidade nessa situação usando o desvio padrão. Vamos calcular o desvio padrão para isso aí. Veja. Vou fazer aqui uma tabelinha. Vou colocar os pontos médios, tá? Ó, os pontos médios. Ponto médio entre 200 e 300, 250. 300 e 400, 350. Aqui o Excel já facilita a minha vida aqui, ó. Pronto. As frequências são 10, 40, 80, 50, 20. Lembrando que é um total de 200 aqui, ó. Já facilitou também. Bom, já temos o ponto médio. Agora eu vou calcular a média. Eu preciso pegar cada ponto médio, multiplicar por sua frequência. Tá aí. Vou somar isso tudo e dividir pelo total de ocorrências. Então, ó, soma isso tudo aqui e divide por 200. 465 é a média. O que eu vou calcular agora, pessoal? Eu vou calcular os desvios quadráticos. Eu vou calcular o desvio, ok? Vou calcular o desvio. O desvio
é o ponto médio que eu usei como referência, menos a média, 465 eu vou colocar aqui, tá? Pronto. Calculei os desvios. Vou elevar ao quadrado. Olha lá, ó, só colocar chapeuzinho 2, né? Circunflexo 2. Elevei ao quadrado. Certo? Vou calcular a variância. Como é que é? Eu peguei os desvios médios, os quadrados dos desvios, somo tudo e divido pelo total de números que eu tenho, né? De resultados, de dados que eu tenho. Então, igual esta soma ali dividido por 200. Gênio. Faltou dividido por 200. Esta é a minha variância. Ele pediu para eu calcular o desvio padrão. Então, vou calcular aqui a raiz. Ó, retorna a raiz quadrada de um número. Desse número aqui. Tá aí o desvio padrão. Ou seja, como isso aqui é o aluguel, né? O aluguel médio é R$ 465 reais, e estes dados estão variando R$ 22,48 reais em relação à média. Que é o que vocês têm aí. Ó. Os valores do grupo distanciam cerca de 101,37 do valor médio 465. Que beleza. O que aconteceu de errado? Faltou, tá? Faltou pegar isto aqui, ó, que eu calculei os quadrados, mas faltou multiplicar pela frequência, gênio. Faltou multiplicar pela frequência, tá? E não é essa soma aqui que eu faria. Era aqui, ó. Faltou multiplicar pela frequência. Soma. Agora sim, esta soma aí, dividido por 200, é a minha variância. O meu desvio padrão vai ser raiz. Aqui. Pronto. 101,36, ou seja, os aluguéis estão variando nessa classe, neste grupo de dados aí, estão variando R$ 101,37 aproximadamente em relação ao aluguel médio, que é de 465. Pronto.